Se você não está escutando a voz de Deus, canta esse refrão como uma oração. Deixa que o teu coração de adorador leve essa canção como um aroma suave até os ouvidos do Pai. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu. A ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aquele momento de total dependência, aquele momento de você depender do Senhor.
Não perca a adoração, não perca. Não perca, diga: Senhor, eu estou dependente de Ti. Total dependência. É onde os pés já não conseguem mais se firmar, onde as palavras já não conseguem mais ser ditas, aonde a única coisa que pode nos sustentar é o Senhor. E se afundarmos, é Ele que nos traz de volta. Não adianta barco se o Senhor não estiver no barco. Não adianta vigiar se o Senhor não for a sentinela. É um momento de confiança, quando você vai no médico e você não sabe o resultado do exame, mas você diz: eu confio no Senhor. Ele é meu Pai, Ele me ama. Ele tem o controle. Quando eu perco o controle, Ele tem o controle. E eu queria que agora você orasse dizendo: Senhor, eu entrego nas Tuas mãos o controle do meu cansaço, porque muitas vezes você tem batalhado, corrido, nadado nesse rio, e nessa contramão seus braços estão cansados, e parece que o seu dia, a sua vez nunca chega. Mas o Senhor, querido, não é o Deus somente do amanhã. Ele é o Deus do hoje. Ele é o Deus do já. Ele é o Deus do agora. E Ele não terá o controle, Ele tem o controle. E eu queria que você entregasse totalmente sua vida a Jesus agora. Como você fez no momento que você se converteu, que você disse: Senhor, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu quero me sustentar em Ti, eu quero estar firme em Ti, crendo em Ti. E diante daquilo, Senhor, que o Senhor colocou para ser para mim uma estrada, eu caminho por ela, mas o caminho é o Senhor. Você pode dizer isso agora? Não sei qual é a circunstância que você está vivendo. É a circunstância do fogo, que você sente até o calor das chamas, mas eu quero te dizer que não vai te queimar. É o susto que dá do rugido do leão. Eles não vão te devorar. É os inimigos que zombam de você sem motivo. Eles não estão lutando somente contra ti, mas é contra o Senhor que eles levantam a voz arrogante. E o Senhor vai colocar uma argola no nariz deles e um freio em sua boca, para que eles voltem por onde vieram. Quem confia no Senhor permanece nele. Quem confia no Senhor não volta atrás, porque já não tem para onde ir. Quando Pedro perguntou: para onde irei, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Finalmente alguém tinha entendido que não era dessa vida que Jesus estava falando. Ele não era como Davi, que veio para governar um reino físico. Ele não era como Moisés, que veio simplesmente para libertar um povo. Mas ele era o príncipe da eternidade. E quando Pedro disse: só Tu tens as palavras de vida eterna, ele estava simplesmente dizendo: é para sempre. É para sempre. Não é por um momento, não é por uma enfermidade, não é por uma escassez. Ele é o Pai da eternidade. Ele quer nos levar para morar lá eternamente. Levante suas mãos e diga: Senhor, eu te entrego a minha vida. Eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu coloco em Ti toda a esperança, toda a fé e amor. Isso, querido, adore, adore. Não se perca na religiosidade, não se perca nas coisas supérfluas, não se perca nas coisas passageiras. Eu não
pra onde voltar. Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Eu queria que você colocasse dentro do seu coração a alegria e a gratidão. Talvez hoje você reclamou por alguma coisa. Eu não estou aqui para te culpar. E nem quero que você sinta culpa. Mas eu quero que você coloque isso agora para trás de você. E ache motivos para agradecer. Motivos para dizer: Senhor, como Tu és bom. Mesmo que o teu coração chore, porque não era a circunstância que você queria estar vivendo agora. Mas encontre motivos para agradecer e diga: Senhor, como Tu és bom para comigo. Porque por mais que eu receba aos meus olhos tão pouco, nem isso eu mereço. O Senhor já tem sido bom o suficiente. Me ajuda a enxergar, para que eu possa Te agradecer mais e mais e mais. Aleluia. Você pode dizer: e mais e mais e mais. Isso em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se você tem motivos, dê uma salva de palma. Abra a sua boca, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu não vou reclamar. Glória a Deus, eu não vou reclamar. Glória a Deus, eu não vou murmurar. Glória a Deus, Ele é bom, Ele é fiel, Ele é comigo, Ele me protege, Ele me guarda. Não tenho motivos para estar abatido. Eu louvo e adoro ao Deus da minha salvação. Aleluia! Glória a Deus! Dê um abraço no irmão do seu lado. Diga a ele: Deus é contigo. Oh, glória! Deus é maravilhoso. Aleluia! E como é bom meditar nisso. Como é bom meditar como nós não merecemos e mesmo assim Ele nos ama. Alguém me falava esses dias sobre palavras de merecimento. E nessas palavras a pessoa dizia: já a gente tem que merecer, a gente tem que fazer por onde. E eu só conseguia ver Deus fazendo por nós aquilo que não merecemos. E quando eu falo nós, é nós, o ser humano. Quando você vê Jesus não recebendo o título de bom, quando aquele jovem chegou para ele e disse: bom mestre, ele disse: por que me chamas de bom? Só há um que é bom, e esse é Deus. Quando Jesus falou isso, Ele estava nos dando exemplo de que não é por merecimento, mas é pelo amor incondicional de Deus. E por mais que a gente se esforce, nunca vamos merecê-lo, porque Ele é muito mais do que sequer podemos imaginar. E diante daquilo que desejamos, Ele deve ser a pedra principal, ao qual os edificadores rejeitaram, mas nós não. Você pode dizer isso? Eu não. Diga com fé: eu não rejeito o meu Jesus, aquele que é fiel para comigo. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar mais uma salva de palma a Ele? Aleluia. Vamos receber o nosso querido Ricardo, diácono Ricardo. Vai trazer a palavra de hoje, vamos meditar. Queria que você levantasse as mãos para cá, orasse sobre esse homem de Deus. Pai, aqui está teu filho, que o Senhor possa usá-lo mais uma vez. Oh Senhor,
Pedimos o Teu Espírito Santo que venha, que fale aos nossos corações, que traga sobre essa casa a Tua graça, a Tua misericórdia, que traga sobre esse lugar a Tua exortação, que traga sobre esse lugar, Senhor, o amor que é tão nítido quando o Senhor nos cuida e nos protege. Mais uma vez, Senhor, nós Te louvamos e queremos Te ouvir. Usa o Teu servo, isso em nome de Jesus. A igreja diga: aleluia, amém? Vocês estão nessa presença maravilhosa que é o Espírito Santo, que veio sobre nós essa noite, amém? Que permanece nesse lugar. Meus queridos, hoje a gente vai estar dando continuidade sobre o livro de João. Antes da gente começar, eu queria fazer um pequeno apelo, tá? Você que deseja ir ao banheiro, quiser ir tomar uma aguinha, aproveita esse momento inicial, tá bom? Quiser encher sua garrafa, tá bom? Hoje já está todo mundo pertinho da gente aqui, então não vou pedir para o pessoal vir para frente. Amém? Para que a gente se concentre ao máximo no que o Senhor tem para nos falar essa noite. Amém? A sua concentração agora e a sua atenção vai ser ao máximo a palavra do nosso Senhor Jesus. Diga: eu não vou me levantar na hora da palavra. Amém? É só para você não perder, então aproveite. Você pode ir agora se quiser, tomar uma água, vai no banheiro, para que a gente se concentre ao máximo. A gente vai estar lendo João 10. Já abre aí, já pega a tua Bíblia, pega o teu celular também, já bota no silencioso também, tira as notificações para que nada te roube agora também. Amém? Queridos, para quem não lembra, né, a última passagem de João, que foi com o nosso querido irmão Marcílio, ele falou sobre a cura do cego, e aquela cura, o milagre que causou na vida daquele homem, ela trouxe a fé de muitos, mas ao mesmo tempo a crítica e perseguição de outros. Vocês lembram disso? Aquele cego foi curado da cegueira, mas ao mesmo tempo nós víamos novos cegos surgindo, que eram os cegos espirituais. Enquanto alguém era curado da cegueira, novos cegos eles surgiram. Olha que negócio louco. E a gente começa a ver João 9 e a forma que ele termina, e os fariseus indignados com Jesus. Ele curou um homem no sábado e começa a levantar uma questão. E Jesus, ele se coloca ali como o profeta. E o próprio cego que foi curado diz: olha, eu só sei que este homem vem da parte de Deus. E a gente vai estar dando continuidade agora no capítulo 10. É uma passagem muito conhecida e muito importante, porque João 10, ele já está muito próximo. João 10, ele já está muito próximo da passagem do sacrifício de Jesus, a ressurreição, certo? Coloque isso na sua mente para você entender. João 10, ele já está muito próximo. Então, quando Jesus, a gente vai ler essa parábola junta. Quando Jesus ele começa a falar essa parábola, a gente vai vendo algumas dicas de Jesus sobre o que ia acontecer, sobre o futuro e sobre lá na frente, muitas passagens de Apocalipse. A gente também está estudando às quintas-feiras, tá? Sobre Apocalipse. Então, muitas passagens de Apocalipse vai ligar com João 10 e a gente fica: Jesus, ele já estava preparando o povo, aqueles a quem reconheciam a voz dele, ele já preparava sobre o que estava por vir. Só que quando a gente começa a ler João 10, a gente começa a entender que Jesus ele vai começar a se referir sobre a ele mesmo, mas de várias formas. Então, para a gente iniciar, eu queria ler com vocês alguns versículos que não estão em João 10, mas ele vai liberar a nossa mente para o que a gente vai estar falando, tá? Só para ficar fácil para a gente entender.
Eu queria que a mídia junto comigo aí, meu irmão Léo, abrisse lá em Apocalipse 1:8. Amém? Apocalipse 1:8 fala assim: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. E lá em Apocalipse ainda, 22:13, ele vai estar dando continuidade. Apocalipse 22:13. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aleluia! Aí é o grande eu sou. E a gente fica se perguntando quem é Jesus? O grande eu sou. Amém? Quero que você baixe a sua cabeça junto comigo. A gente vai fazer essa oração. Ore junto comigo, amém? Jesus, a gente vem agora diante da tua presença, pedindo o teu perdão, a tua misericórdia, que o Senhor continue presente neste ambiente. Espírito Santo, nós levantamos a nossa voz nesse lugar e dizemos que tu és o Rei, que tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Tu és aquele que cuida, aquele que supre, aquele que está presente, aquele que se faz presente neste lugar. E Jesus, nós clamamos agora em alta voz e dizemos: nós precisamos da tua palavra. Jesus, nós precisamos do teu Espírito Santo falando ao nosso coração. Querido, se você existe agora uma preocupação, uma dor sobre o seu coração, algo roubando a sua paz, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Que vai embora, que no seu coração fique apenas o desejo pela palavra, o desejo de buscar a esse Deus que vai cuidar desse momento tão delicado que você está passando. Mas existe um Deus que vai cumprir essa promessa. Nós declaramos, Jesus, que seja de fácil compreensão essa noite. Nós queremos entender e exercer a tua palavra. Isso em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Queridos, eu queria que você abrisse lá em João 10, a gente vai ler por partes, tá bom? Porque a gente vai dividir o capítulo por partes. Então vocês lembram que ele está vindo já da discussão sobre o cego lá, o que era, o que não era, se estava certo ou se não estava certo. E Jesus ele vai levantar agora a parábola tão conhecida que é o pastor das ovelhas. Repita comigo: o pastor das ovelhas. Vamos dizer que hoje nós estamos num curralzinho, bonitinho, né? Aqui vai dizer, na minha tradução, que é a NAA, vai dizer curral, nas outras traduções vai mudar a palavra, mas é onde as ovelhinhas ficam. Amém? E Jesus ele vai levantar essa parábola de uma forma muito importante. Vamos ler junto comigo. Em verdade, eu lhes digo, que não entra no curral das ovelhas, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é o quê? O ladrão ou o salteador. 2. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. 4. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque o quê? Reconhecem a sua voz. Mas de modo nenhum elas seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. No versículo 6, Jesus
fez uma comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Amém? Vamos dar uma pausa aqui, a gente vai colocar em pontos esse primeiro momento. Jesus, ele inicia falando sobre o ladrão, o salteador. E queridos, eu quero que vocês dividam alguns personagens aqui, certo? O primeiro, o ladrão, o salteador. O segundo, o pastor. Terceiro, as ovelhas. Quarto, a porta. E 5, o porteiro. Amém? 5 pontos importantes aí para a gente estar falando sobre. Meus amados, quando nós lemos que existe uma porta e se alguém entra no curral por um lugar que não é a porta, esse é o ladrão e o salteador. Vamos supor que hoje nós estamos aqui e existe um porteiro que está ali naquele cantinho ali. Olhem para o nosso irmão Marcílio, está ali do lado. Aquele é o nosso porteiro de hoje, amém? E nós estamos aqui dentro, ovelhinhas do Senhor. Mas se existe alguém entrando por um outro lugar, vamos supor que naquele lugar ali, naquele cantinho, existe uma brecha sendo rompida agora. Alguém está abrindo uma brecha na cerca, tentando arrombar o cantinho lá e entrando. Nós, pela consciência que nós temos, nós entendemos que aquela pessoa, ela é o quê? Um ladrão. E vamos lá. Quando Jesus ele chega e diz assim no 2, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E aquele que não entra é um ladrão. Mas existe um porém. O terceiro personagem que ele vai entrar, para este o porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a voz, eles chamam as suas próprias ovelhas pelo seu nome e as conduz para fora. Vamos lá. O porteiro ele só pode abrir a porta para aquele quem ele reconhece. Então vamos colocar aqui como 3 atitudes principais nesse versículo, ó. Para este, o porteiro abre a porta. As ovelhas, elas ouvem a sua voz. Segundo, elas reconhecem a sua voz. E terceiro, elas seguem. Então, existem 3 comportamentos essenciais para aqueles que têm um relacionamento com o pastor. Amém? Gente, se você vê o seu irmão, ele dando um cochilozinho, tá? Passa a mão assim no joelho dele, com carinho, diga, irmão. Isso, ajuda ele, tá? Vai existir que vai ser a pessoa que vai estar com sono no outro culto, talvez seja você e esse irmão que vai estar lhe ajudando. Amém? Mas dá seu irmão, volta. Nem que você pegue a palavra por partes, mas você vai receber essa noite. Amém? Mas seja o suporte do seu irmão. Amém? Essa noite? Aleluia? Então, existem 3 comportamentos da ovelha aqui. Ela ouve, ela reconhece, lá no versículo 3, tá? E o terceiro, ela segue o pastor. Mas porém ela tem que conhecer o pastor. Eu quero que vocês entendam que Jesus aqui ele estava levantando um porém. Aqueles homens que estavam indo contra Jesus, eles se colocavam como mestres. Vocês entendem? Só que Jesus ele sabia claramente quem ele era. Porém aqueles homens eles não aceitavam, ou eles se recusavam a aceitar Jesus como o grande, bom pastor. E quando Jesus ele começa a discutir ou conversar com esses fariseus através dessa parábola, ele está dizendo o quê? Vocês se acham pastores? Porém, ao mesmo tempo, Jesus os chamavam de quê? De ladrões e salteadores. Aqueles a quem as ovelhas não reconhecem a voz.
E vamos dizer que o ladrão, ele conseguiu romper lá aquele cantinho, ele entrou aqui dentro e ele estava oferecendo ameaça para a igreja. O que aconteceria com as ovelhas? A gente começava a se espalhar, meu Deus, o que é isso? Nós não o reconhecemos, ele nos oferece o quê? Perigo. O ladrão e salteador, ele oferece perigo. E ele vai, ao invés de ajuntar as ovelhas não reconhecem a voz daquele e elas se espalham. Eu quero que o Léo, junto comigo aí, abra lá em Ezequias. Aliás, desculpa gente, Ezequiel. Que livro é de Ezequiel? Ezequiel 34, 2. Isso aqui é uma parte muito forte. Eu não vou pegar todo o contexto, mas entendam, tá? Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? E aqui Ezequiel, ele vai levantar a profecia sobre aqueles pastores que deveriam estar cuidando e apacentando as ovelhas. Lembrem dos fariseus que deveriam estar apacentando e reconhecendo quem era o verdadeiro pastor ali. E quando eles não reconhecem, eles começam a apacentar a si mesmo. Ao invés de eu cuidar de você, imagina Mateus precisando de ajuda, Mateus precisando de um suporte, Mateus precisando de uma oração, e eu dizer: não vou. Eu também tenho os meus problemas, eu também tenho as minhas feridas, as minhas coisas, eu não vou, eu preciso também me edificar. E Mateus não reconhece aquela atitude de alguém que reconhece a voz do pastor. Aleluia. Por aqui estamos indo bem, estamos entendidos. Eu quero que você se atente agora ao porteiro, né? Ricardo, quem que é o porteiro aqui na história? Existe alguém que as ovelhas até conhecem também, ele tem até um pouco de intimidade com as ovelhas. Mas porém, ele não tem a autoridade de, quando o lobo vir, salvar a vida daquelas ovelhas. Vocês entendem? Mas ele serve ao pastor, o bom e grande pastor. Então vamos colocar aqui nessa parábola alguém que prepara o caminho, alguém que cuida do caminho, alguém que está de prontidão ali, preparando a porteira, para quando o pastor vier, ele vai reconhecer a porteira. Ricardo, se alguém muito estranho tentar agora entrar na igreja, o Marcílio, ele vai se levantar e vai dizer boa noite, ele vai ter um comportamento de alguém que se preocupa também, mas ele não vai, poxa, se a pessoa oferece ameaça, eu vou dizer, vamos conversar um pouquinho lá fora. Ele vai ter todo o comportamento de alguém que vai preparar aquela pessoa, mas aquela pessoa ela não vai conseguir, porque o Mateus, o Marcílio, ele vai entender, esta pessoa oferece o quê? Perigo às ovelhas. Vocês estão entendendo? E por oferecer perigo, ele não reconhece, ele não abre. Então lá no 3, vem junto comigo. Gente, eu vou tentar ser breve, então são alguns versículozinhos aqui pela frente, mas não se assustem, tá? Lá no 3 fala assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e conduz para fora. 4. Depois de levar para fora todas que lhe pertencem, ele vai na frente, e elas seguem porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Vamos lá. Hoje a gente faz parte de uma congregação, nós louvamos ao nosso Deus, que nós falamos uma mesma língua. Todos nós falamos uma mesma língua. Nós nos preocupamos com os nossos irmãos, ou seja, ovelha que se preocupa com ovelha, ovelha que reconhece a voz do pastor.
Mas Ricardo, e quando surgir algo estranho no nosso Brasil, uma voz tenta se levantar aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai se juntar e vai dizer, ó, não é a voz do nosso pastor, não vamos. E aqui lembrem que o grande pastor é o nosso Senhor. Já já a gente vai falar sobre isso. Amém? E lá no 6, eles vão falar assim, ó. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. João, ele vai trazer muito essa menção, né? Quando Jesus trazia toda a parábola e os fariseus não entendiam ou faziam que não entendiam. Vamos ao 7 agora. A gente vê nesse trecho, Jesus ele se colocando como o quê? O bom pastor. Jesus ele foi o quê nessa primeira parte? O bom pastor. Só que Jesus na história aqui ele vai tomar uma outra posição. Por isso que eu li com vocês aqueles versículos iniciais. Vamos lá junto comigo? No 7, versículo 7, abre lá junto comigo. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, eu lhes digo que eu sou o quê? A porta das ovelhas. E a gente fica lendo, meu Deus, aquele que é o pastor, aquele que é a porta e aquele que é o cordeiro. E agora? Vamos juntos? Todos os que vierem antes de mim, eles são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas, elas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará o quê? Pastagem ou sustento. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus vai dizer: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Diga aleluia. Aleluia. Vamos dar mais uma pausazinha aqui, Ricardo. E agora? Ele é o pastor, ele é a porta, ele é a cerca, ele é o grande eu sou. E vem junto comigo. Jesus ele vai pegar essa, é meio que uma metáfora aqui, certo? Mas ele vai colocar aqui como o acesso. Amém? Vamos lá. Você perdeu esse acesso lá atrás, através de Adão. E nós precisávamos de uma porta, mas não havia a porta. As ovelhas esperavam, mas não havia uma saída. Sempre o lobo vinha, pegava as ovelhas. E vinha alguém, se levantava uma voz, e aquela voz ia embora, e novamente o lobo vinha. Não existia uma saída, e também não existia uma entrada. Mas se levanta o grande pastor, que ele levanta a sua voz e diz: eu também sou a porta. O caminho, o acesso à salvação agora eu abro. Você entra, está seguro. Se você sai, eu estou à frente. Ricardo, quando fala aqui lá no 8, vai aí comigo junto lá no 8. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Queridos, antes de Jesus, vocês lembram que existiu a profecia do Messias, amém? E até em Atos também vai dizer que outros já se levantaram e aqueles não permaneceram. Outros diziam ser o Messias e aqueles não permaneceram. Até alguém levanta a voz e diz: se for de Deus, vai permanecer. E a voz do pastor que foi levantada nesse dia aqui dizendo: aqueles que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas o grande pastor agora está sobre nós. Amém? O que é que o ladrão e o salteador faz? Aqui mais na frente ele vai ser colocado como o lobo, tá? Ele fala: ele veio para matar, para roubar e destruir.
quando Jesus ele traz essas citações, logo depois ele diz o porquê que ele veio. Se Satanás tenta tirar a tua vida, eu te dou a vida. Se Satanás tenta roubar a tua paz, eu te dou a paz. Se Satanás tenta espalhar as ovelhas, eu junto as ovelhas, as chamando pelo quê? Pelo nome. Aleluia. Mas Ricardo, ele também fala aqui no finalzinho. Estou direto aqui. Desbloqueando o telefone, me perdoem, gente. Lá no finalzinho ele vai falar assim, ó: eu vim para que tenham vida e tenham vida em o quê? Abundância. Vamos lá, essa vida em abundância aqui, a menção clara de Jesus sobre a vida eterna. Uma vida em abundância é uma vida que não tem fim. Amém? E se hoje você está sentado nesse banco aí, se você está sentado nesse banco, você crê nisso, amém? Ricardo, eu vou viver para sempre, olha só que negócio, a eternidade, adorando a um Deus único e verdadeiro, que deu a sua vida por nós. E quando Ele te dá essa promessa, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, só é possível através de um acesso. E aquela porta, ela precisava existir. Jesus, ele se coloca como a porta, ele se coloca como o caminho, ele se coloca como o pastor, aquele que guia pelo caminho. No 11, Jesus, o bom pastor. Antes de eu ir para essa parte, gente, só para você entender algo, Jesus aqui, ele vai dizer lá no 11, eu sou o quê? O bom pastor. Mas lá em Lucas, né, a gente vai encontrar aquele jovem se ajoelhando aos pés de Jesus e dizendo o quê? Bom mestre. E Jesus o repreende dizendo, só há um que é bom. E Ricardo, poxa, Jesus se colocou lá como somente há um que é bom e repreendeu aquele jovem, e aqui ele se coloca como o bom pastor. Vamos entender um pouquinho disso, tá? Quando aquele jovem ele se ajoelha aos pés de Jesus dizendo, bom mestre, existia algo e um desejo no jovem daquele coração, mas Jesus já sabia desde o início. Sabe quando eu chego pro meu sogro e digo, sogrinho, sogrinho, como é que o senhor está? O senhor está bem? Né? O senhor é tão bom, o senhor é tão gentil. É natural que o seu Marcos ele reconheça que existe algo de estranho nesse, o senhor é tão bom. Você entende? E logo depois Jesus faz o teste no coração daquele jovem, e aquele jovem ele é reprovado. Ele não reconhece quem é. E logo aqui a gente vai ver Jesus se colocando como um. Mas aqui nesse, o bom pastor, ele é colocado, tá? Como aquele digno de ser seguido. O bom e único. O alfa e o ômega. O princípio e o fim. E esse bom pastor, ele vai dar um testemunho muito incrível para nós agora. Quando Paulo ele traz a citação assim, ó, como ovelhas, vocês serão entregues ao quê? Ao matadouro. Ele não estava se referindo a Jesus, ele estava falando o quê? Ao rebanho. Mas para que aquele rebanho entendesse isso, seria necessário também que um cordeiro fosse dado como o exemplo, mas um cordeiro imaculado, um cordeiro sem pecado, e ele aqui se coloca como o bom pastor, aquele sem mácula, aquele sem defeito, aquele santo, bom e fiel. Amém? Vamos ler do 11 até o 21. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. Olha isso. O bom pastor ele dá o quê? A vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor,
Entendam isso aqui, por favor. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e o que? As dispersa. Ricardo, quem que é o mercenário? Mercenário é aquele que é pago somente para cumprir aquela função durante um determinado tempo, tá? Então, isso era um termo usado, né? Na tradução de vocês vai ter algumas outras palavras aí, mas vai ser com o mesmo significado. Ou seja, o mercenário, ele não tem intimidade com o quê? Com as ovelhas. Ele não escuta o pedido de socorro das ovelhas. A única coisa é que quando o lobo vem e tenta contra a vida deles, o que o mercenário faz? Vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. Sabe o que é mais louco nisso tudo? O mercenário, ele podia até tentar, sei lá, foge, ovelhinha, esse não é o caminho certo. Só que as ovelhas não reconheceriam a voz dele. Ele poderia até tentar mostrar um outro caminho, uma brechinha ali que dava para a ovelha fugir. A importância de você reconhecer a voz do bom pastor. Querido, no meio do evangelho hoje, existem muitas vozes, a todo instante. Muitos mercenários, muitos ladrões, usurpadores, pessoas que tentam entrar pela cerca. E às vezes nós levantamos e abrimos nossos ouvidos e nós começamos a dar um pouco de atenção. E eu não sei vocês, mas quando nós conseguimos identificar isso, aquilo soa estranho aos nossos ouvidos. Tem determinadas pregações que são estranhas aos nossos ouvidos. Nós dizemos que Jesus é esse. Tem determinados comportamentos que são estranhos, não é o comportamento do bom pastor. Você entende? Mas para isso acontecer, a ovelha tem que reconhecer a voz do bom pastor. Então ele fala aqui, o mercenário, ele não se importa com as ovelhas. O comportamento do bom pastor, ele vai fazer com que você também se importe com a ovelhinha do seu lado. Amém? Seu irmão que está do seu lado, ele precisa de salvação. Você precisa de salvação. As pessoas que você está evangelizando, você precisa de salvação, nós precisamos da porta. Nós precisamos do pastor. Só que existe algo fundamental para que isso aconteça. Quando Jesus chegar e nos chamar dizendo: saiam para fora, sigam-me, você tem que escutar a voz dele. Abandona tudo, vem. Larga os teus desejos, os teus prazeres. Sabe o que a ovelha ganha quando faz isso? Vamos em frente aqui comigo. Ricardo, e a ovelhinha lá? Vamos lá, amém? Meu tempo aqui tá quase. Tem mais um pouquinho de tempo, vamos lá. 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. E elas o quê? Me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço ao Pai. Olha o nível de exemplo que Jesus dá aqui. É um nível de intimidade que Jesus... Ele cita o exemplo que as minhas ovelhas me conhecem da mesma forma que eu conheço ao meu Pai. Aí lá no 16, ele vai dizer assim, olha a preocupação do pastor, tá? Aqui ele estava falando das ovelhas que conhecem a voz dele. Mas agora ele vai trazer para a nossa parábola agora, outros. Ele vai dizer lá no 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco ou neste curral. Preciso trazer também estas.
haverá um só rebanho. E um só o quê? Pastor. 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la o quê? Outra vez. Aqui menção clara a morte e ressurreição do pastor. Mas esse pastor, ele estava morrendo por quem? E lá no 18 ele vai falar: ninguém tira a minha vida. Ninguém tem essa autoridade. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregá-la e também para revê-la. Esse mandado eu recebi do meu Pai. Meus queridos, eu quero que vocês peguem junto comigo aqui em lá Apocalipse 5. A gente vai ler o 6 e o 10, tá? A gente vai pegar agora um pouquinho sobre a porta, o pastor, e agora a gente vai fechar com o cordeiro. E a gente vai entender porque nós somos um em Jesus. Aleluia. Vai falar assim, ó. A gente vai do 6 até o versículo 10, tá, Léo? Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo o quê? Digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Diga glória a Deus. Nós vemos, pode aplaudir os nomes do Senhor. Nós vemos o próprio Jesus dando esse exemplo. Preste atenção. Eu tenho neste curral aqui as ovelhas que reconhecem a minha voz. Mas existe em um outro curral ovelhas que eu preciso colocar também junto de vocês. E esse tempo chegará. E Jesus já traz novamente a menção que eu vou entregar a minha vida por elas. Aqui ele traz fortemente a preocupação com os gentios a todo instante, aqueles que precisavam também da salvação. Sabe, nós viemos para cá, nós buscamos a Jesus, nós oramos, nós levantamos a oração, mas isso se resume em um único clamor: eu preciso muito do bom pastor na minha vida. Eu preciso muito que isso aqui seja algo real na minha vida. Eu reconhecer quem é o Cordeiro, aquele que deu a vida por mim, para que quando acontecer essa reunião aí no céu, a gente vai dizer: eu quero estar lá. Eu faço parte do rebanho. Eu escuto a voz do bom pastor. Amém? E Jesus vai dizer lá no 18, ó: ninguém tira a minha vida. Vocês lembram que para trás lá em João, os fariseus inúmeras vezes já tentaram apedrejar Jesus. Inúmeras vezes eles tentaram tirar a vida de Jesus, tentaram prender Jesus e não conseguiam. E Jesus vai dizer, lá no 18, meu amigo, ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Vai ser quando tiver de se cumprir. Aí fala assim, eu tenho autoridade para entregá-la, novamente fazendo menção à morte e à ressurreição. E também tenho para revê-la. Este é a missão que recebi de meu Pai. E quando Jesus fala que esta é a missão ela está resumida aqui nessa parábola. A gente precisa entender. A ovelha, que precisa tanto da salvação. O bom pastor, que você precisa tanto construir essa intimidade
o sacrifício de você vir num culto de quinta-feira. Coragem que muitos não têm, não julgando-os, porque realmente nós nos cansamos. Nós estamos aqui, algumas das vezes só dá tempo de tomar banho e estamos aqui. Mas sabe o que é? Você está construindo a intimidade suficiente para que quando o pastor te chamar, você vai reconhecer a voz do pastor. E nós oramos sobre os nossos irmãos. Já vai ter a oração. Lembre de orar sobre isso. Coloque a vida dos irmãos que você sabe que está com dificuldade de estar aqui nessa quinta-feira. Ore pela vida dele, amém? 19, a gente vai entrar agora em outro ponto para a gente encerrar. A gente já vai tirar direto. Por causa dessas palavras, houve divisão entre os judeus. Ricardo, houve divisão? Houve de novo, né? Já tinha, para trás lá em João, você já escutou isso acontecendo. Algumas pessoas, elas conversavam, discutiam entre si e diziam, não, ele é de Deus, quem mais poderiam fazer tal milagre? E isso, alguns reconheciam a fé delas era aumentada. E aqui houve essa divisão porque alguns reconheciam a voz do pastor e outros não reconheciam. E o próprio Jesus vai falar isso. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Porque vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam, este modo de falar não é de um endemoniado. Novamente, a mesma coisa que acontece em João 9. Será que um demônio pode abrir os olhos de um cego? Será que isso é obra de um demônio? A gente vai pegar esse ponto agora. Lá no 22, Jesus ele vai dar continuidade sobre isso que a gente leu agora, sobre uma boa obra que Jesus fez. Os fariseus, eles não reconheciam essa boa obra, pelo contrário, era uma obra má perante os olhos deles. E por isso eles buscavam apedrejar Jesus. Lá no 22, em Jerusalém, celebravam-se em Jerusalém a festa da dedicação, que para muitos, né, eu acho que vocês já ouviram que é a palavra Hanukkah, que é algo da tradição dos judeus, e era uma celebração muito importante, tá? Era inverno. Jesus passeava no templo do Pórtico de Salomão, que era um local onde aconteciam as discussões ali, discussões num bom sentido, né? Eles discutiam sobre a palavra, debates, né? Também esse local é mencionado lá em Atos. E lá no 24 vai falar, enquanto Jesus passeava nesse templo, os judeus o rodeavam e disseram, até quando você nos deixará nesse suspense? Olha as perguntas que eles fizeram a Jesus. Se você é o Cristo, nos diga francamente, ou seja, de uma forma clara, deixe de rodeio, né, no nosso cearense, deixe de arrodear, poxa, fala claramente para a gente, você é o Messias, você é o Cristo. E Jesus respondeu, eu já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço, em nome do meu Pai, dão testemunho de mim. Mas vocês não creem porque não são as minhas ovelhas. Olha isso aqui. Por que soava tão estranho para os fariseus os milagres de Jesus? Sem a intimidade suficiente. Eles viviam em algo tão distante do que Deus falava àquele povo. Entende? O cuidado de Deus sobre Israel, ele não tinha cessado. Mas a voz de Deus, ela tinha sido rompida, vocês lembram? Aliás, ela tinha cessado sobre o povo de Israel durante um longo período. Não se levantava profeta, não existe nem livros durante esse extenso. Ou seja, quando eles escutavam a voz de Deus através de Jesus, eles não a reconheciam mais. A religiosidade tinha tomado posse. Os pastores que a gente tinha visto lá estavam apacentando a si mesmo. E aquilo que Jesus falava era algo estranho para eles. Desculpa, gente. Mas vocês não creiam porque não são as minhas ovelhas. Lá no 27. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Novamente, o ouvir é necessário. Elas reconhecem
a mim e eu as conheço, e elas me seguem. Novamente, as mesmas 3 coisas importantes: ouvir, reconhecer e seguir. Eu lhes dou a vida eterna. Olha aqui a promessa novamente. Que meu Pai, desculpa, gente. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aqui essa promessa dizendo, queridos, a vida eterna ela está disposta para vocês. E quando você está na minha mão, quando você tem a minha marca, quando você está gritando, eu sou a ovelha de Jesus, nada arrebata você da mão dele. Mas existe a promessa lá em Apocalipse, para aquele que vencer. Para aquele que vencer. E Jesus vai falar lá no 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai, nós somos um. Grifa aí bem grande, um versículo pequeno, eu e o meu Pai, nós somos um. Repete comigo, gente. Isso. Deixa eu te ajudar agora. Eu e o meu Pai, nós somos um. Mais uma vez. Eu e meu Pai, nós somos um. Diga aleluia. E esse versículo tão pequenininho de João 10 foi o suficiente para deixar os judeus e os fariseus loucos, a ponto de pegar pedras na mão. E eles, vamos lá aqui no 31, os judeus, e vamos tirar direto, tá, gente? Os judeus mais uma vez pegaram pedras com a intenção de apedrejaram. Mas Jesus lhe disse, tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Os judeus responderam, não é por boa obra que queremos apedrejar, e sim por causa da blasfêmia que você diz, pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. E Jesus vai dizer, não está escrito na lei de vocês, ele está trazendo aqui uma referência em Salmos, que diz assim, eu disse, vocês são deuses. Se ele chamou de deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra, e a escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando? Só porque declarei que eu sou o Filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Presta muita atenção nisso aqui, Se eu não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas, se eu faço, e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então, outra vez, eles tentaram prendê-lo, e Jesus se livrou aqui, tem dizendo aí claramente, mas Jesus se livrou das mãos deles novamente, se cumprindo o que Jesus disse, eu vou morrer, eu vou para a cruz, para o sacrifício quando for o momento, a autoridade de entregar a minha vida e de pegá-la de volta é minha, não é de vocês. E Jesus simplesmente se livra das mãos deles. Lá no 40, novamente, Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam, olha as ovelhas chegando até Jesus, aquelas que ainda estavam espalhadas um pouquinho, dizendo assim, João não fez nenhum sinal, João não curou, João não levantou o paralítico, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é o quê? Verdade. Diga aleluia. Glorificamos o teu nome, Jesus. Queridos, aqui Jesus está chegando a um ponto e ele não queria mais discutir com esses fariseus. Você entende? Ao ponto de Jesus dizer, se você não quer crer em mim, aqui lá no 37, se eu não faço as obras do meu Pai, tá,
se isso que eu faço não é por Deus, ele vai dizer assim, ó: não acreditem em mim, mas se eu faço e vocês não creem nessas obras, creem pelo menos só nas obras. Para o quê? A obra vai causar algo neles. Para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Jesus estava dizendo assim: tá, o problema sou eu aqui. O problema sou eu, certo? Jesus está dizendo assim, ó: me esquece um pouquinho e olha para a obra. Olha para a cura de um cego. Isso aqui vai te lembrar que só quem faz isso é o grande eu sou. A obra vai te lembrar que a presença de Deus vai te lembrar que existe um bom pastor que doou a sua vida para você estar sentadinho nesse lugar hoje. Olha que coisa linda. Mas o mais importante, eu quero encerrar para que você entenda. Novamente, Ele é o Cordeiro, Ele é a porta, Ele é o pastor. E Ele, o Pai e o Espírito Santo são um. E Ele te coloca no meio da Trindade, dizendo que nós somos um com Ele, se nós crermos nessa mensagem. Querido, saia daqui entendendo essa mensagem, que a voz do bom pastor, ela é necessária na sua vida. Fique de pé no seu lugar. Nós louvamos ao Senhor por essa palavra, que nos lembra que havia um plano desde o início. Amém? E hoje nós não somos dispersos, nós escutamos a voz do bom pastor. Mas, querido, entenda algo. Eu falei que Ele se coloca como pastor. Ele vai te dar um exemplo: eu vou dar a minha vida pelas ovelhas. E você pode ficar de pé no seu lugar. A gente vai estar iniciando esse momento de oração. Jesus, nós glorificamos o Teu santo nome. Nos fortalece agora em Ti, para que a gente passe mais esse momentinho de oração. Nos dá um pouco mais de força, Jesus. Nós queremos levantar um clamor nesse lugar. E, querido, Jesus, Ele se coloca como o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Mas ao mesmo tempo nós vemos Ele se colocando como o cordeiro que deu a vida pelos seus irmãos, também ovelhas, mas o Cordeiro Santo. Se qualquer uma daquelas ovelhas fossem sacrificadas, elas não causariam o que o Santo Cordeiro causou. E Ele diz assim, ó: eu vou dar a minha vida por você. E mais na frente nós vemos esse exemplo tendo um motivo. Por quê? Porque Jesus se colocou como o bom pastor que dava a vida pelas ovelhas, se sacrificou, e Ele se coloca como cordeiro. E mais na frente Paulo, ele vai trazer a citação: você teve o bom pastor que entregou a sua vida por você, mas agora vocês precisam caminhar em direção ao abatedouro. O que é isso, Ricardo? Mas o Jesus não chegou me dizendo: eu vou te dar vida. O mesmo Jesus que diz: eu vou te dar vida, Ele vai dizer: se você não tem medo de perder a tua vida, tu já ganhou a vida eterna. Quando nós estamos em uma intimidade com o pastor, feche seus olhos no seu lugar. Quando nós estamos em intimidade com o pastor Jesus, o grande pastor, o bom pastor, esse bom pastor, ele causa algo em nós, e é algo maravilhoso. Quando ele diz assim: aquele que me segue, ele será levado aos pastos verdes. Aquele que me segue terá a proteção do pastor. Eu vou dar a minha vida se o lobo vir. Querido, no seu lugar agora reconheça a voz do bom pastor, e não é a minha. Ele quer falar com você essa noite, mas é preciso que você esqueça tudo agora. Vamos. Levante suas mãos no seu lugar.
Isso. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Jesus, que a minha fraqueza carnal agora não seja o suficiente para me distanciar da tua palavra. Que os meus desejos carnais não sejam o suficiente para me tirar da concentração da tua mensagem. Isso, diga: Jesus, eu preciso de ti. Isso, diga isso. Bom pastor, eu preciso de ti nessa noite. Diga: Espírito Santo, eu quero te buscar. Vamos, no seu lugar, começa a buscar o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, vem sobre mim, eu preciso desse caminho. Eu preciso conhecer a porta, eu preciso conhecer a voz do bom pastor, eu preciso conhecer o Cordeiro, eu preciso conhecer o Alfa, o Ômega, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Tu és o Senhor. Isso, levante suas mãos agora. Jesus, reveste com todo o poder e autoridade esses que estão aqui. Jesus, nós declaramos que eles reconhecerão a tua voz, que nenhuma outra voz que vier sobre os seus ouvidos será estranha para eles. Nós repreendemos tudo aquilo, nem chegará aos ouvidos deles, e se vier, cairá por terra. Jesus, que nada roube a minha fé. Vamos, diga isso. No jardim, nós declaramos: tua humildade colocou jardim em mim. Levante sua voz, vamos adorá-lo agora. Jesus, Jesus. Que tenho, Espírito Santo, vem. Em troca do amor, Espírito Santo, vem. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha de graça. Isso, não deixe nada te roubar agora, vamos. Eu quero se entregue nessa presença. Jesus, não queira um outro lugar, vamos. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia, nós te adoramos. Eu quero conhecer Jesus. Isso, vamos, adore, levante as mãos, não canse. Eu quero conhecer Jesus. Oh, santo é o teu nome. Oh, aleluia. Vamos, Jesus, tu és bom. O meu orgulho me tirou do jardim. Em forma de oração, vamos. Tua humildade colocou. Aumente o volume dessa adoração, vamos adorá-lo. Aleluia. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu faria. Oh, pois o amor não se compra. Diga. Nem se merece. O amor se ganha. Vamos, seja revestido de poder. O recebe. Levante. Eu quero conhecer Jesus. Deixe ecoar nesse ambiente. Eu quero conhecer Jesus. Nós queremos te conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Levante a voz e clame. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre
de Yeshua, o Deus conosco, aquele que é o Alfa, o Ômega. Tu és a própria vida, Jesus. E essa noite nós nos entregamos diante do Senhor. Isso, vamos, ore junto comigo. Diga: Jesus, eu me entrego ao Teu Santo Espírito, largando o meu eu, largando a minha vontade, os meus desejos, os meus prazeres. Nós colocamos diante do Senhor agora em Tuas mãos. Isso, comece a orar, vamos. Ore sobre a sua vida. Eu pertenço a Ele, Ele é meu bom pastor. Diga: Yeshua. Querido, faça sua oração agora em silêncio, em espírito. Isso. Quero que os instrumentos toquem bem baixinho agora. A gente vai começar a levantar a oração. Mas eu quero que você faça agora a sua oração de intimidade. Isso. O Espírito Santo está nesse lugar. Você já escutou a voz dele e você já reconheceu a presença dele. Dê acesso agora ao Espírito Santo. Vamos, dê esse acesso agora. Abra o seu coração. Ricardo, eu não tenho palavras para orar agora. Eu não sei o que dizer. Querido, se não tiver que dizer nada, não diga. Deixe o Espírito Santo clamar por você. Mas diga: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Isso, levante esse clamor agora. Isso, baixinho no seu lugar, você e ele. Isso, deixe ele soprar nesse lugar. Isso, se concentre, vamos, busque. Você precisa tanto disso, nós precisamos tanto disso. Jesus, nós não conseguimos viver longe desse lugar. Nós não queremos parar de escutar a Tua voz, Jesus. Eu quero escutar a Tua voz todos os dias. Que o Senhor fale conosco todos os dias. Isso, vamos, Espírito Santo, toca-nos. Diga aleluia, 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 aleluia. Isso, não tem nada para dizer. Diga aleluia, 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 aleluia. Diga santo, 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 santo. Vamos mais um pouquinho, vamos, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aumente o volume da sua adoração, vamos. Santo, 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 santo és. Santo, 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 santo. E não há outro. Te buscamos. O bom pastor, nós te buscamos. Vem sobre a tua igreja. Vem sobre a tua igreja, nós clamamos. Isso. Nós declaramos paz sobre esse ambiente. Jesus, nós declaramos uma voz profética neste ambiente. Jesus, nós declaramos que o Teu Evangelho será anunciado sobre as bocas que estão nesse lugar.
Jesus, nós seremos a fonte do Evangelho nesta cidade. Querido, você que tem dúvidas sobre o seu ministério, você que tem dúvidas sobre o seu chamado neste lugar, Ricardo, eu ainda nem achei um lugarzinho aqui, eu vim e estou vindo porque o Senhor tem me chamado e eu não sei muito bem sobre isso. Querido, só fica nesse lugar. Deixa o bom pastor te guiar. Não larga, não sai. Nós glorificamos o teu santo nome, Jesus. Nós queremos te seguir por onde o Senhor vá. O Cordeiro Santo e fiel. Aonde o Senhor nos designar, nós iremos. Aonde o Senhor anunciar, dizendo: abra a sua célula naquele lugar, você irá. Você conseguirá. Você se levantará. Nós voltaremos a anunciar a mensagem neste lugar. Nós voltaremos, nós diremos: existe um Rei, o único Senhor e Salvador. Oh, Jesus. Feche os seus olhos, a gente vai começar a fazer nossas orações agora. Nós vamos orar sobre a nossa casa. Nós vamos orar agora sobre a nossa família. Convide seu irmão para fazer uma oração. Vamos orar em grupos, amém? Pode ser 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4. Pode formar um círculo. Fique à vontade, mas não fique calado, tá bom? Não fique calado e não fique sozinho. É um momento de você orar uns pelos outros. A palavra diz: orem uns pelos outros. Sejam essas pessoas de oração. Talvez seu dia seja tão corrido que você não consegue orar no decorrer do dia, mas você está aqui em um momento reservado para isso. Então ore agora, coloque diante do Senhor. Diga: Senhor, eu coloco diante de Ti as lutas desse meu irmão, as lutas dessa minha irmã. Eu não sei o que ele tem passado, o que ela tem passado, mas eu sei que o Senhor é o bom pastor da alma dela, o bom pastor das suas almas, querido, está aqui nesse lugar. Isso, comece a dizer: Senhor, cuida da alma dela, tira os medos, troca por força, por coragem, por virtudes. Senhor, esse coração dele está abatido, o coração dela está abatido. Senhor, agora em nome de Jesus, dá uma paz interior. Senhor, se há fraqueza para viver esse novo sonho, esse desafio, Pai, em nome de Jesus, coloca sobre o coração dela agora, sobre o coração dele agora, uma paz que exceda o entendimento dela. Não sabe de onde vem, não sabe como chegou, mas sabe que é o Senhor agindo de alguma forma. Em nome de Jesus, nós abençoamos o seu coração, nós abençoamos a sua mente, nós abençoamos a intenção do teu coração. Que os tesouros do seu coração possam ser bons em nome de Jesus. Suas atitudes, suas ambições possam ser boas, para que você tire do tesouro do seu coração virtudes ao qual te guiem nos dias. Os dias podem ser maus, mas a palavra que vem sobre a tua vida é uma palavra boa, é uma palavra boa para endireitar o teu caminho. Então, em nome de Jesus, nós oramos essa hora para que essa palavra frutifique em você. Frutifique em você, você não está só. O bom pastor cuida da tua alma. O bom pastor cuida dos teus sentimentos. O bom pastor cuida do teu marido. O bom pastor cuida da tua esposa. O bom pastor cuida dos teus filhos, cuida dos teus irmãos. O bom pastor está sobre a sua vida, e em nome de Jesus, tome posse disso agora, com a atitude do Salmo 23, dizendo: o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu bom pastor, nada me faltará. Você crê?
Você crê? Então profetize sobre a vida desse irmão, dessa irmã. O Senhor é o bom pastor da sua vida, nada te faltará. Vai fazer você andar por águas tranquilas. Ainda que você ande em meio à tribulação, Ele está no teu barco, e lá vai estar tranquilo, vai ter lugar para você descansar. Ele vai te levar sobre pastos verdejantes. Ele vai ungir a tua cabeça com óleo. Ele vai fazer o teu cálice transbordar, em nome de Jesus. Você recebe isso sobre a sua vida? Diga: eu tenho um bom pastor. Fale para a sua ansiedade. Fale para ela, se você anda ansiosa, diga: o Senhor é meu bom pastor. Fale para a sua ansiedade, se você anda ansioso, diga: o Senhor é meu bom pastor e nada me faltará, em nome de Jesus. Levante sua voz para bendizer o nome dEle, que cuida de sua vida, que cuida dos seus sonhos, que cuida dos seus interesses. Talvez você esteja preocupado com a sua família, mas o Senhor é teu bom pastor. Eu e minha casa serviremos a Ele. Enquanto você não consegue cuidar, se há um lugar onde você não consegue chegar, o bom pastor entra naquele lugar agora e muda a atitude de tudo. Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Diga: eu tenho um bom pastor. Diga: eu tenho um bom pastor. Diga para o seu irmão, balance a mão dele, a mão dela, e diga: você tem um bom pastor. Tranquiliza o teu coração, acalma a tua alma. Você tem um bom pastor que tem cuidado de ti, em nome de Jesus. Dê um aleluia, dê um glória a Deus. Abrace essa irmã, esse irmão, e diga: descansa, descansa, porque o bom pastor é sobre a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu posso descansar. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Levanta a mão para a sua casa. Começa a orar sobre a tua casa. Começa a dizer: Senhor, eu sei que o Senhor cuida da minha casa, e eu não posso desistir da minha casa. Diga: por mais que a luta esteja grande lá, diga: eu não posso desistir da minha casa. O Senhor é aquele que cuida de nós, querido. Você imagina o Senhor agora sustentando a tua mãe, sustentando a tua esposa, teu marido, teus filhos, teu pai. Senhor, sustenta a minha casa. Senhor, sustenta os meus filhos, Senhor, para que eles não caiam no engano do maligno. Isso em nome de Jesus. Você crê? Então diga: eu creio. Vamos dizimar, bora ofertar. Nessa hora você pode pegar o seu envelope. Você pode fazer pelo Pix. O Léo já colocou aí nas TVs. Mas eu queria que você, com atitude de fé, entendesse o que você faz quando você dizima. Quando você oferta, é mais do que uma atitude de necessidade. É uma atitude de gratidão e de fé. Quando eu dizimo e eu oferto, eu estou mostrando quem eu sou. E você sabe por que aqueles homens não criam em Jesus? Porque o seu coração ansiava outras coisas. E eles diziam: nos fale claramente, tu és ou não o Messias? E estava tão claro ali, Jesus estava dizendo o tempo todo. E talvez você já ouviu milhões de vezes falar sobre dízimo, sobre oferta, mas você não dizima, você não oferta. Por quê? Porque o teu coração deseja outras coisas.
O homem só pode tirar do coração aquilo que está lá. Se tem alguém avarento no seu coração, você não consegue, não é não, Cícero? Dizimar aquilo que muitas vezes você não quer dar. Como é que você vai tirar um dizimista do coração se você tiver um ladrão? É difícil, a gente sangra, porque o ladrão, ele não quer dar, ele quer tirar. É bom estar no ar-condicionado, mas pagar o ar-condicionado tem que ser dizimista. Pastor, o senhor não fala assim no domingo, é porque eu não prego no dízimo no domingo. Eu dou graças a Deus que nem eu que prego no dízimo. Porque Deus me chamou para pregar foi a verdade, foi para amansar nego, não. A verdade é essa, lê a Bíblia e diz que eu estou mentindo. Por que eu não dizimo? Porque no meu coração tem alguém que quer dinheiro. Não tem alguém que quer dar dinheiro. E eu sou esperto. E porque sou esperto, não dizimo. O inferno está cheio de gente esperta. O rico era esperto. Lázaro era só um mendigo. O rico tinha dinheiro. Lázaro só tinha um bom coração. O que é melhor? Um bom coração ou ter dinheiro? Faça seu dízimo, faça sua oferta agora, em nome de Jesus. Mas faça com essa consciência. Você está tirando do seu coração esse dízimo. Entende, Arlene? Quando você tira seu dízimo, você tira do seu coração, porque você não está rasgando dinheiro. Você tem suas contas para pagar, você tem sonho para realizar. Às vezes você não comprou aquilo que você queria comprar, mas dá o dízimo. E tem gente que não dá o dízimo e compra o que quer. Como é isso, Marco? E Deus deixa. Tem gente que não está dando o dízimo e a gente vê de carro, a gente vê, sabe, comprando casa, a gente vê. E o cara que é dizimista, tadinho. Mas Deus não quer a casa dela, Deus não quer o carro dele. Deus quer o coração. Diga, o meu coração. Levante seu dízimo, levante sua oferta, levante sua mão se você fez pelo Pix e diga, meu coração, é por isso que eu dizimo. É um dizimo que o pastor manda, até porque eu nem sei quem dizima, quem deixa de dizimar. Mas Deus sabe. E sabe por que não dizima. Então diz que, Senhor, eu dizimo segundo o meu coração. Então, em nome de Jesus, aqui está, mais do que dinheiro, está o que está no meu coração. Venha com alegria, ou então adore com essa canção. Levante sua mão e adore, adore. Aleluia. O céu começa a se abrir, Toda a terra se dobrou a ti. Diga aleluia. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos. Adora, vai. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. A Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Tem alguém aqui essa noite que precisa de oração, que está por alguma enfermidade? Vem até aqui, vamos orar por você. Se você tem algum problema de saúde, os presbíteros vão orar sobre a sua vida. Queria que você já colocasse a mão sobre a sua mente agora. Comece a orar sobre a sua mente. Eu sei que existem campos de batalhas específicos aonde Satanás guerreia para afastar você de pessoas especiais, para fazer você... Você já ouviu falar isso? Endoidar de última hora? Às vezes Satanás traz uma preocupação na última hora. Você está ali para realizar um sonho e a loucura
parece que te perseguiu e você quer desistir. Os psicólogos falam de autossabotagem do último momento. Mas isso não vai acontecer com você. Você crê nisso? Porque a tua mente é a mente de Cristo. E você sabe que o Senhor não perdeu o controle. Então coloque as mãos sobre a tua mente agora e ore. Pai, aqui está a minha mente. E eu quero, Senhor, em nome de Jesus, te apresentar os meus pensamentos. Não fuja de Deus. Apresente os pensamentos, principalmente os ruins. Diga: aqui está os meus pensamentos. Se é de medo, fala pensamentos de medo, pensamentos de fuga, pensamentos de insatisfação, pensamentos de dúvida. Pai, em nome de Jesus, eu rejeito cada um desses pensamentos. Diga: eu rejeito esses pensamentos. Eu sei que o Senhor pensa diferente ao meu respeito, e eu quero viver minha vida consolidada nos pensamentos corretos, e eu não vou fraquejar. Diga comigo: eu não vou fraquejar, porque deixarei o Senhor feliz, e a sua alegria será minha força. Diga: eu recebo a tua força, meu Pai. Isso assim, em nome de Jesus. Agora deixa eu orar por você, Pai. Todo pensamento de depressão, de suicídio, de morte, de desistência, caia por terra agora. E que eles possam ser cobertos pelo sangue poderoso e glorioso de Jesus Cristo. E diante da palavra de vida eterna, eles recebam a força necessária. Receba do fruto do Espírito: paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. O Senhor te dá o autocontrole para que você governe suas emoções e governe a sua vida. Mal algum chegará até teus pensamentos, que o Senhor estará contigo no controle de todos eles, em nome de Jesus. Eu abençoo você no amor do Pai, na graça do Filho e na doce consolação do nosso querido e amigo Espírito Santo de Deus. Que Ele esteja todos os dias contigo até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Dá um abraço no teu irmão mais uma vez. Diga: seja forte, seja corajoso. Tenha ânimo, tenha ânimo.